Deixa eu perguntar, agora uma outra pergunta que veio da nossa, acho que é a nossa telespectadora e ouvinte número 1. Mais assídua. Patrícia Macola, beijo para Patrícia Macola, nossa amiga querida. Patrícia. Primeiro, quando nós fizermos a gravação de um podcast ou começarmos a fazer ao vivo com a possibilidade da galera assistindo, nós vamos trazer a Patrícia Macola para assistir aqui, para participar ao vivo do podcast com a gente. Então, olha só, ela quer fazer mais uma pergunta, ela diz assim, como né, eu me sinto à vontade, eu vou fazer a pergunta. Ela diz assim, é fora de etiqueta pedir ao sommelier que sirva apenas quando for sinalizado? Porque não gosto de me sentir pressionada em terminar a garrafa, pois para mim tomar vinho é como um bom romance, para ser saboreado com intensidade e sutileza. Mas fica a dúvida se ofende, o serviço do vinho, se ofende o serviço do vinho. Um beijo carinhoso e agradecimento por nos brindar com esse canal delicioso, literalmente. Eu vou acrescer 2 coisas aqui, ó. Eu fui recentemente num bar conhecido aqui de São Paulo com um amigo, e eu tava tomando um drink, ele tava tomando chopp. E aí ele não acabava o chopp dele, o garçom chegava e já colocava um do lado. A primeira vez que ele fez isso, o meu amigo falou assim, eu não quero agora, obrigado. Passou uns 5 minutos, o cara fez isso de novo. E aí eu observei que assim, o meu amigo tava tomando devagar e o cara já, né? Enfim, eu acho que essa é mais ou menos a questão da Patrícia. Para mim é um pouco diferente que eu queria perguntar. É o anverso da mesma moeda, vamos dizer assim. É o outro lado. Por quê? Porque quando o restaurante ele abraça o serviço do vinho, então o sommelier ou o garçom, ele serve o seu vinho. Uhum. E às vezes o meu vinho acabou e eu tô com vontade de tomar mais vinho e por alguma assim, né, é natural, às vezes a casa tá mais cheia e tal. Então eu gostaria que o meu vinho ficasse mais à mão para eu mesmo pegar e me servir a hora que eu quisesse. Então assim, tem aí a reclamação da Patrícia e tem a minha reclamação talvez. Então assim, como o que você disse no nosso podcast passado, né? A função, se a gente pudesse definir rapidamente a função do sommelier, é tornar a sua experiência melhor nessa oportunidade. Como é que faríamos para atender a Patrícia e a mim? Então, se fosse eu e a Patrícia jantando, já daria problema. A Patrícia quer o timing dela e eu queria... Como é que a gente faz? Vamos ver se o Vini concorda comigo. O sommelier, ele é um pouco psicólogo, né? Ele tem que ter a sensibilidade de perceber a mesa que ele está servindo. Então, assim, muitas vezes, a pessoa que está ali, ela não quer pegar a garrafa, ela se servir. Eu já aviso o sommelier. Pode deixar que eu me sirvo. Então, assim, é uma questão de interação do sommelier com o cliente. Ele vai perceber, às vezes perguntar, se ele perceber que é o caso, timing, sensibilidade mesmo, dele ir servindo de acordo com o andar do serviço ali da mesa, ou não. Às vezes a pessoa quer ficar sozinha. Eu, às vezes, vou a um restaurante, eu sento sozinha, peço uma garrafa de vinho e eu não quero que ninguém me sirva. Então, eu aviso. Só que, muitas vezes, as pessoas não fazem isso. Então, assim, é uma questão de perceber. Em regra, o serviço a taça ficou vazia, o sommelier vem e serve. Todo mundo na mesa. Em regra, é dessa forma mesmo. Ele vai servindo, né? Só que, de acordo com o andamento do serviço, muitas vezes a pessoa não quer que isso aconteça. Ou o próprio sommelier perguntar, né? Enfim. Então, tem essa questão dele perguntar. O que o cliente quer? Né? Não só a sensibilidade, porque muitas vezes o cliente se constrange de dizer, não me serve, tá? A mesma coisa da churrascaria, que vai servir na Coca-Cola, para trazer uma outra Coca-Cola, né? Então, assim, às vezes a pessoa não consegue dizer, por favor, não me sirva. Mas a questão também, tem a questão de deixar, eu particularmente, né, como sommelier, eu prefiro que essa taça que eu tô tomando, chegue ao final, né? Para depois ser colocada outra. Porque o vinho, ele muda.
Ele vai entrando em contato com o oxigênio, ele vai liberando aromas, ele vai liberando sabor, ele vai ficando diferente. Então é melhor você terminar a taça. E aí vai da sensibilidade do sommelier. E aí, Vini? Diga aí. Tá certo, mas assim, no serviço formal... Que não tem um certo e errado, né? Assim, não, existe um serviço formal. No serviço formal, quem serve o vinho é o sommelier. Isso. E a taça do cliente está chegando ao final, antes dela se esvaziar, o sommelier vai se oferecer para servir vinho. O sommelier nunca, no serviço formal, nunca vai servir a taça de alguém sem perguntar para a pessoa antes. Isso é um ponto importante. Porque a taça é sua, o vinho é seu. Eu tô só servindo. Então eu vou te perguntar, você aceita mais vinho? Se você me disser que sim, eu vou servir mais vinho. Se você me disser que não, eu vou te pular e vou servir a próxima pessoa. Então no serviço... Isso mas ela acabou de não me perguntar se eu queria mais vinho aqui. É que aqui o serviço não é formal. Boa! Entendeu? Muito bom, muito bom. Isso é um ponto importante. No serviço formal, o sommelier sempre vai perguntar se o cliente aceita mais vinho. Mas isso deveria ser uma prática comum. Você aceita mais vinho? Mas não é. É perguntar pra pessoa se ela aceita mais, se ela não aceita mais. Que é o que resolveria o problema da Patrícia, exatamente. É só perguntar. Exatamente. Que você nunca vai encher a taça de alguém. É a questão da sensibilidade, né? Exato. Do sommelier. Isso que eu tava falando. A sensibilidade do sommelier para entender a mesa. Porque também existem as pessoas que querem ser servidas e pronto, e não querem nem interagir. Mas aí um ponto importante. No serviço formal, o sommelier sempre vai perguntar. Sempre pergunta. Porque, de novo, a taça é sua, a não ser que você me diga, pode me servir sem me perguntar. E aí o cliente tem a liberdade de dizer isso. Como a Lizzy falou, eu quero a garrafa na minha mesa e eu me sirvo. Ok. Ou vai dizer, pode me servir sem me perguntar porque eu sempre vou querer vinho. Ok. Mas você pode estabelecer esse tipo de relação com o sommelier ou com quem está te servindo. Então, isso é um ponto super importante que você está falando, Vini. Na verdade, eu não quero te interromper, não. Eu quero que você continue nisso. Isso porque, assim, o Vini, como eu falei, bastidores, é uma referência para mim em todos os sentidos. Então, a questão nós somos formados, né? A gente recebe aquela informação toda técnica e o serviço formal e aquela coisa, e muitas vezes nós vamos trabalhar em salões, em restaurantes, enfim, em que há uma variação da prestação do serviço de acordo com o restaurante em que está se trabalhando, né? Então é aquela coisa, a sensibilidade, a formalidade, o equilíbrio, né? Uhum. E o cliente sempre vindo, e por isso que eu tô colocando essa questão, porque para nós aqui, para o pessoal do canal, que na verdade muitos estão começando no mundo do vinho, para a galera que não tem essa experiência, converse com o sommelier se ele não falar com você. Assim. Não é? Eu acho que é uma dica. Converse com ele, diga, eu quero o serviço dessa forma, porque muitas vezes ele vai falar, na maioria das vezes ele vai falar. Agora, se você estiver num lugar que o sommelier não disser, você diga, converse com ele, tenha liberdade para dizer, eu quero o serviço desta forma ou desta forma. Eu vou discordar que na maioria das vezes ele vai falar, mas assim, eu acho que é uma dica que vocês estão dando. Na maioria das vezes ele não vai falar, não vai falar. Mas assim, é uma dica de... Foi por isso que eu fui até pela linha da resposta anterior, porque o serviço formal é o que a gente aprende. Mas nos restaurantes, de modo geral... É uma dica de ouro que vocês estão dando, até porque, dependendo do restaurante, dependendo da figura do sommelier, intimida. Até quem não está acostumado a ir no restaurante. E digo mais, por exemplo, você acabou de dizer, de contar uma função que é do sommelier, explica. Eu já tive uma situação que assim, né, eu tô conversando com o André, eu chego e falei assim, olha, né, esse é o vinho e tal, tá bom, obrigado, pode servir. E a gente voltando a conversar, assim, então, essa rolha é uma rolha especial. Não, tá bom. E aí a gente voltou a conversar, então, e eu queria uma também... rolha de 10. Não, então assim, eu tava precisando conversar com o André. Sim. E eu não queria, eu já falei assim, nem a prova eu fiz. Falei assim, não, pode servir. Pode fazer o serviço. Eu não quero. É a tal da sensibilidade que o sommelier tem que ter naquele momento. Mas assim, fazendo também, vendo o lado do sommelier, eu acho que tem muito da condição de trabalho que é dada para ele, claro, né, do que está sendo orientado, enfim. Mas pensando em serviço, a função do sommelier não é intimidar ninguém. Sim. A função do sommelier primeiro ponto. Nem disse que ele tá, assim, só que às vezes a figura só e mais o restaurante, né? Mas claro que não. Se você lembra do sommelier no dia seguinte, é porque o serviço foi ruim.
Porque se o serviço foi maravilhoso, você Olha, vai lembrar da interessante. comida, da experiência, do ambiente, da conversa que você teve com a outra pessoa. Você não lembra do serviço Que do o vinho foi muito bom, enfim. Porque o protagonista no restaurante é o cliente, não é o vinho, não é o sommelier. E esse é o ponto. O que a gente Boa. orienta nas formações de sommelier? Módulo de serviço. Chegou na mesa, se o teu cliente chegou pra você, já aconteceu comigo, e pediu um Cabernet Champignon, isso acontece. Você não vai repetir o erro, Muito bom. mas você não vai corrigir o seu cliente. De forma alguma. Imagina que esse cliente foi com um grupo do futebol, e ele é o cara do vinho do grupo do futebol. Ele pediu um Cabernet Champignon. Ele pediu um Cabernet Champignon, e aí o sommelier fala, meu senhor, o senhor quis dizer Cabernet Sauvignon? Acabou com a vida do Não cara. pode. Acabou, ele nunca mais joga futebol com aquela Nem turma. você fala, você quer um estrogonofe? O que você quer? Não, e é esse o ponto. Rapaz do O céu. sommelier tem que se... Assim, ó, se o sommelier é arrogante, não frequente esse lugar, não dê bola pra essa pessoa, porque o sommelier tem que ser invisível. Invisível no sentido de, se você fizer uma pergunta, ele tem que ser capaz de responder, de te atender de forma adequada. Agora, se você tá conversando, ele não vai interromper a tua conversa. Ele Legal, vai cara. pedir licença para apresentar o vinho, ele vai abrir o vinho ali na sua frente. Se você parar e ficar vidrado olhando ele abrir a garrafa, ele vai fazer isso com naturalidade. Se você estiver trocando uma ideia e ele tá ali abrindo, vai abrir. vai acontecer na mesma. Ele vai degustar o vinho no serviço formal ou vai te oferecer para provar, vai deixar você provar e vai seguir o baile. Uma coisa que constrange muita gente é quando o sommelier tira a rolha da garrafa e entrega a rolha na mão do cliente. E o cliente fica, o que eu faço com essa rolha? Tem gente que tem gente que olha, tem gente que cheira, tem gente que chupa a rolha. Eu já vi gente chupando a rolha. Não chupem a rolha. Mas assim, é justamente gerar um constrangimento que é o que a gente não busca nesses Nem casos. quando tem um açúcar residual, brincadeira. Tá, mas quando o cara entrega a rolha, o que eu tenho que fazer? Primeiro ponto, Não o sommelier não deveria entregar a rolha na sua mão. Ele deveria colocar a rolha na sua frente. Normalmente quem entrega, então, não é um sommelier. Então- Eventualmente, Não, o ninguém entrega a gerente rolha. ali... Aí tem um ponto. entrega a rolha. No Brasil, muitas vezes o serviço do vinho não é feito por um sommelier. Tem esse primeiro ponto. Mas, ainda assim, o que a gente tem que entender como cliente, porque a gente trabalha na área, mas a gente também é cliente, você tem que estar à vontade no restaurante, porque se o teu prato veio frio, você vai dizer, o meu prato veio frio, eu pedi um Levanta a prato mão. quente, troque por gentileza. Se o serviço tá errado, se você tá desconfortável, fala. Comunica, diz pro restaurante, porque é uma chance do restaurante melhorar as práticas dele e é uma chance de você corrigir um problema antes que ele se torne algo maior, porque às vezes isso se torna bola de neve. E aí tem um outro lado, que é o lado da cerveja, e isso é errado no Brasil, por quê? Tem a coisa do shopping. Shopping, e a pessoa vai que foi o colocando que ele shopping na falou, mesa, que é o que aconteceu ali naquele caso. Mas Em só alguns- deixando aquela bolachinha ali na mesa, né? Então, em alguns lugares do mundo, por exemplo, na Alemanha, você vai para Düsseldorf, você vai para algumas regiões do norte da Alemanha, eu já vivi isso. Você vai no restaurante, a prática vai vindo cerveja na mesa. Vai vindo cerveja na mesa porque isso é cultural. Então, se a cerveja tá acabando, vão te colocar outro copo de cerveja e é da prática daquele estabelecimento. As coisas lá funcionam assim. Então, você, como cliente, tem que entender que se você não quer mais cerveja, você vai pegar a bolacha e colocar em cima do copo. E aí vão parar de te servir. Que nem a churrascaria aqui, né? Exatamente. Você vai ter aquela rodinha pra dizer quero ou não quero. Mas, de novo, isso é um contexto cultural. No Brasil, a gente não tem essa cultura. O pessoal quer empurrar chopp pra você. A partir do momento que você diz, não quero mais chopp, e a pessoa continua te servindo, você reclama, você chama o gerente, você levanta e sai do restaurante. Porque não estão te respeitando como cliente. Se o cliente disse, não quero, se o cliente pediu alguma coisa, o restaurante deveria atender. Não é nada absurdo, deveria atender. Então, não quero mais chopp. Claro, os outros na mesa você pode continuar servindo normal. E se a pessoa pedir mais um chopp, você traz e tá tudo certo.